tiverem perguntinhas, podem me mandar. A gente vai falar hoje sobre psicologia, sobre tudo que engloba. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas interessadas em fazer o tratamento. E não sabe do que se trata, na verdade, né? Como funciona o tratamento em psicologia, com psicoterapia e nas abordagens, ou o valor de uma sessão, o tempo de duração de uma sessão, como é que acontece também agora o atendimento online. Então, acho que é importante começar do início, né? Tô com vários temas aí para fazer live, vários projetos, mas eu acho que é bem importante que eu comece falando do início, né? Do que se trata, na verdade, tudo isso. Eu compartilhei ali alguns assuntos pertinentes, né? Que eu tinha pedido sugestões de assuntos para as lives e eu recebi até qual era a minha operadora de celular preferida. Claro que foi uma sacanagem, mas as pessoas perguntam algumas coisas que não são sacanagem por puro desconhecimento mesmo, né? Então eu vou dar só mais um minutinho. Oi, Ziza! E aí a gente começa a falar. E aí, se a Ziza quiser participar um pouquinho comigo, daqui a pouco eu te chamo, Ziza, se tu quiser me dar um joinha para me contar como é que estão sendo os atendimentos, porque eu vou falar um pouquinho das abordagens, das especializações. A Ziza é minha colega de faculdade, ela tá fazendo especialização em neuropsicologia. Onde o coração bate mais forte. Eu sou apaixonada por neuro, além das abordagens, né, da cognitiva comportamental. Oi, Rodrigues! A Kátia também, bem-vinda. Também minha colega psicóloga. Também pode contar um pouquinho da experiência. A Kátia também pode entrar na live, eu acho que seria legal a gente fazer uma roda de conversa. Eu vou primeiro explicar um pouquinho. Seu nome... Oi, minha filhotinha. Eu também te amo, Rodrigo. Se eu não me prolongar muito explicando, né? A gente podia, de repente, abrir para fazer uma rodinha de conversa. Daí as meninas, a Ziza, a Kátia, algumas outras colegas queridas que eu convidei para participar, assistirem a live se quiserem participar. A gente conversa rapidinho, troca aí a tela e vocês contam um pouquinho da experiência de vocês. Bom, como eu estava falando aqui, eu recebi várias mensagens a respeito do atendimento que eu me propus a fazer do plantão psicológico. Me dispus a atender em plantão psicológico de forma gratuita nesse momento de pandemia, porque não é só a questão do vírus, né, que está assolando o nosso mundão afora, mas outras tantas doenças psicoemocionais, psicopatológicas estão acontecendo, já aconteciam e tendem a piorar com o aumento da ansiedade por tudo que a gente está vivendo. E, na verdade, as pessoas acham, pelo menos as mensagens que eu recebi, é que as mensagens, que o tratamento pode ser feito via mensagem, quando a gente fala em atendimento online. E não é assim. Primeiro, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da história da psicologia. E eu fiz uma colinha, tá? Porque, né, estudei isso há algum tempinho atrás. Apesar de não ter muito tempo de formada, né, tem coisa que a gente vai esquecendo, até porque é a questão histórica da psicologia. E ela surgiu em 1879 com Wundt, na Alemanha. E eram apenas experiências, né? Eles observavam as pessoas em laboratório. E aí, convenhamos, né? Uma coisa é o meu dia a dia, o meu cotidiano dentro da minha família, do meu trabalho, e aí eu sou uma coisa, e outra coisa eu sou dentro de um laboratório. Então ficava muito reduzido, né? O ser humano ficava, eles chamavam de reducionista, elementarista, porque se reduzia só aquele simples fato, e deixa eu colar, e mentalista. E era apenas o que ele descrevia, que estava sentindo, que estava fazendo, e não tinha uma análise mais profunda daquilo ali. Então, logo foram vindo outros seguidores, né, outros estudiosos da psicologia, da mente humana, e aí foi-se então expandindo isso, e criaram-se as forças, que a gente chama das 3 forças da psicologia. A primeira delas é a psicanálise, que nasceu com o Freud, e a psicanálise, ela leva em conta o inconsciente da pessoa, as suas pulsões, as suas fantasias, os seus desejos, e tudo isso atrelado ao inconsciente. A segunda força, né, veio com a ruptura disso,
Deixa eu colar aqui os nomes, porque eu não vou lembrar deles, né? Quando o Watson, ele contrariou um pouquinho, ele era um discípulo de Freud, mas aí ele foi para os Estados Unidos e contrariou um pouco, entendendo que haviam comportamentos conscientes, mesmo que houvesse um inconsciente. Então, eles começaram a estudar na segunda força o behaviorismo, que é o comportamental, e aí, então, veio, né, aquela minha paixão toda a concordar com isso, que por mais que a gente tenha questões inconscientes, o que nos leva a determinado comportamento é o nosso pensamento, a nossa cognição, seja ela consciente ou inconsciente, e que no comportamental a gente não chama de inconsciente ou consciente, né? A gente acaba dando alguns outros nomes aí. E a terceira força também balança forte, por mais que a gente não deva transitar por uma e por outra quando vai tratar um paciente, mas ainda me toca bastante o coração, que é a questão do Rogers. Ele deu a ideia de que o homem não era só um comportamento, né? Ele era muito mais do que isso, ele era um todo, e aí então viu-se a terceira força como humanista, a Gestalt, é ver o ser humano como todo, né? E suas infinitas possibilidades. E hoje também a gente já fala de uma quarta força que seria a transpessoal. E mais do que nunca a gente vê ela aí com força total, porque a gente acredita que ele não é só um todo, o homem não é só um todo, mas ele também são partes que integram esse todo, né? Quando a gente fala que o ser humano, no taoísmo, por exemplo, que é uma vertente filosófica que eu sigo, que eu gosto, que eu me identifico, né? Da onde vem o budismo, ele fala que nós não somos parte da natureza, ele fala que nós somos natureza. E a transpessoal vem nessa questão da espiritualidade não como uma religião, mas ela vem também para nos fazer entender que nós somos parte desse todo. Então, da psicanálise até hoje, a força transpessoal, que é a última força, né, ainda não reconhecida, mas aceita pelo Conselho de Psicologia, a gente vai entender aí que elas, na verdade, vêm complementando uma outra, né, abrindo espaço para o ser humano ser cada vez maior e mais subjetivo dentro de si mesmo. A gente tem, claro, que dentro de estudos, de observações, né, a gente tem aí não uma generalização, mas a gente tem uma média da grande maioria, é assim que a maioria dos estudos são feitos, né? E só que cada ser humano, por mais que a gente tenha uma maneira de tratar, uma teoria, enfim, para tratar uma abordagem, a gente vê aí o ser humano como um ser individual, um ser único, então para cada um é uma maneira de se tratar. E, claro, Obrigada, Cintia. Cada profissional vai trabalhar, como eu já falei quando a gente fez a live de psicoterapia, cada profissional vai trabalhar dentro da abordagem que se identifica, que se sente mais confortável e mais seguro para trabalhar. E aí entram as especializações. Eu sou uma psicóloga clínica, a formação da Unip em psicologia, ela te dá esse know-how de psicólogo clínico, mesmo você não fazendo uma especialização específica para psicólogo clínico, porque nós fazemos 2 anos de estágios em clínica da própria faculdade, então a gente é considerado psicólogo clínico, mas você pode fazer aí N especializações e eu posso conversar um pouquinho com você sobre isso. As meninas, minhas colegas que estão aí, se por favor quiserem me corrigir de alguma forma, me acrescentar, muito bem-vindas e eu conto com a participação de vocês. A Aziza, por exemplo, uma colega querida, que está fazendo a especialização dos sonhos, que é em neuropsicologia. Eu sou apaixonada por neuro, eu acho que o nosso cérebro é fantástico, é a máquina perfeita e ele rege todo o nosso corpo. Então, temos aí um bom exemplo. Então, a gente pode se formar em especialista em neuropsicologia, em psicologia forense, que vai trabalhar aí na questão criminal, questão de fórum, as adoções, enfim, tudo que engloba a justiça. A psicologia do esporte vem muito forte, hoje em dia também. Psicologia escolar, que trabalha em escolas. A psicopedagogia, que também é um complemento da pedagogia, mas é uma questão mais voltada para as questões, né, de déficit de aprendizagem, por exemplo, mas nas questões cognitivas, né, mais voltada para a questão da área da saúde mental mesmo e esse apoio de aprendizagem. Então, trabalha bastante em escola o psicopedagogo. Deixa eu me ver, o psicólogo organizacional, trabalha em empresas e não gosto muito. Né? Não, é aquilo que eu falei, não me sentiria confortável para trabalhar numa empresa, por exemplo, né?
talvez aí um dia, quem sabe, mas não manjo muito, não é a minha praia. Deixa eu me ver quais são outras possibilidades. Se as gurias quiserem me acrescentar aí de alguma forma. Aí vocês podem me perguntar, tá, tudo bem, daí como é que funciona, né? Por exemplo, esses profissionais específicos que trabalham na especialização, por exemplo, de uma escolar, vai trabalhar na escola e aí tem um piso salarial. Os psicólogos que vão trabalhar em empresa têm outro piso salarial. E aí alguns fazem concurso e aí uma média de 3, 4 mil para um concurso que pague muito bem. E acho que os concursos que pagam melhor hoje são na psicologia jurídica, né? Que é em concurso público mesmo. Depois a gente vai falar aí da questão que eu trabalho em psicologia clínica, que é o consultório. Para o parâmetro que a gente usa para fazer cobrança no consultório, a gente usa uma tabela que o CRP disponibiliza, e aí todos têm acesso, joga no Google ou mesmo no site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, você pode colocar lá o honorário do psicólogo, e ali vão tirar tudo que o psicólogo pode fazer, e uma média do quanto ele deve cobrar, né? Aí desde um valor mínimo até um valor médio e um valor de um piso mais alto, e aí claro que ele pode exceder esse valor mais alto diante das especializações que ele tem, né, do investimento que ele fez para te atender. Ele pode vir a cobrar até mais do que a tabela te sugere. Por exemplo, uma consulta hoje de um psicólogo clínico no CRP está com um mínimo de R$160. A gente não pode fazer, é antiético a gente fazer propaganda dizendo vem tratar comigo que eu vou te cobrar mais barato, e esse tipo de propaganda é antiética porque a gente vende um produto, não deixa de vender um produto, né? O atendimento de saúde mental é um produto também, é uma especialização, é um cuidado, é um serviço, mas a gente não deve barganhar um cliente, um paciente pelo valor. E por isso que eu venho batendo muito na tecla de que hoje fazer terapia, claro que eu tô falando aqui para um nicho de pessoas que têm acesso à internet, que tem uma condição financeira que não é miserável, e assim, eu sei que a psicologia não chega para uma outra parte da população que é miserável sim, que não tem acesso e que se faz de uma maneira muito precária os atendimentos em todo o setor da saúde. Mas falando para esse nicho aqui, né, essas pessoas hoje têm condições de pagar pelo menos um preço social. Fazer foi de forma também. As pessoas vendem uma mensagem, falam que atendimento, e eu concordo que precise, eu acho que todos nós precisamos em algum momento, e existem as resistências à psicologia, porque a gente é criado em uma cultura em que quem faz... Oi, Júnior. A gente já te respondo, tá? A gente é criado numa cultura em que quem faz terapia é louco, né? Quem vai ao psiquiatra é louco. Então a gente ainda tem muito paradigma e preconceito quanto a isso. E eu costumo dizer que quem faz terapia tem que estar muito lúcido, né? Porque demanda muita coragem você mexer em conteúdos internos, em coisas que te machucam, tentar resolver os teus conflitos é um ato de coragem. Então eu acho que só quem não procura hoje... Voltei? Voltei? Oi? Estão comigo? Tinha caído aqui, pelo menos estava pausado para mim por baixa conexão. Voltei? Tá. Então, estava falando aqui sobre a questão de você estar muito lúcido pra... acho que a internet deu uma bugada aqui. Pelo menos apareceu pra mim uma mensagem de que estava com sinal fraco. Melhorou? Beleza. Então, eu tava falando aqui pra vocês que demanda muita coragem as pessoas buscarem resolver os seus conflitos, né? Junto com uma pessoa estranha, muitas vezes, aliás, deve ser, né? Porque a gente não pode tratar pessoas que a gente tem algum vínculo, né? Alguma proximidade, por uma questão ética, porque a gente tá envolvido emocionalmente, então, maravilha.
Então, a gente acaba tendo que chegar para um estranho e abrir o coração, é muito difícil, isso demanda muita coragem. Então, doido é quem não faz, a pessoa que acha que ela não tem conflito nenhum, tá super resolvida, que ela não precisa de ninguém para se ajudar, ou que é coisa de louco, essa pessoa, né, precisa rever alguns conceitos aí, um preconceito talvez. Mas o Danilo me perguntou se no SUS havia atendimento psicológico. Existe sim. Só que a questão do SUS, a ideia é muito boa, né? Como eu conversei sobre isso com vocês na live sobre psicoterapia. O SUS tem atendimento de psicólogos em CAPs, nos CRAS, que são os centros regionais de atendimentos psicossociais, né? Os centros de atenções psicossociais. Só que o que acontece? Normalmente é para um público que tem drogadição, né, uso de álcool, um problema psiquiátrico, alguma psicopatologia. Às vezes não é uma questão pontual, normalmente acontece em grupos, né, ou demora para se conseguir o tratamento, mas existe sim, quase, acho que todas as cidades que têm o atendimento do SUS, elas acabam tendo um centro de saúde mental, né? E aí lá tem, assim como os psiquiatras, tem o atendimento do psicólogo, sim, à disposição. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, exatamente porque tem esse preconceito, então a demanda acaba sendo menor, né? E apesar da grande quantidade de pessoas que necessitam disso, né? Trabalhar para o SUS, como para qualquer profissional da saúde, é muito delicado, né? Porque não há o reconhecimento. Oi, doutora, tudo bem? Não há o reconhecimento que deveria ter, mas enfim, a gente faz um juramento e eu acho que a gente tem que estar disponível a quem precisa, né? E hoje a gente vê aí os psicólogos saindo da clínica, né? Tanto que para todas as outras áreas, como eu mencionei aqui, a questão da psicologia do esporte, a organizacional, a gente vê muito o profissional da psicologia trabalhando em RH, na questão das empresas, na organizacional. E, enfim, as infinitas possibilidades aí de especializações, não só a questão clínica. Então, hoje a gente já tem uma demanda bacana no SUS e eu só espero que isso melhore muito. Conversando, né, eu trabalhei há algum tempo num hospital psiquiátrico, em estágio, e assim, eu conversando depois com pessoas que faziam uso de substâncias e depressivos que estavam internados por tentativa de suicídio e tudo mais, eles falaram que, né, vieram com uma crítica, assim, que o psicólogo não adiantava nada nesses lugares. E aí eu perguntei, por quê, né? Por que o psicólogo não adiantava? Uma porque eles diziam que o psicólogo parecia pintar um mundo cor-de-rosa que não existia lá fora. E outra porque eles não se sentiam à vontade de falar a verdade. E aí eu vejo isso como um grande problema quando a gente começa a conversar aí sobre o que é um tratamento com psicólogo, né? Uma psicoterapia, por exemplo. Há muito sucesso, e assim, os melhores sucessos, e é claro que o paciente que um psicólogo pediu para Deus é aquele que vai fazer o tratamento e ele se entrega de coração e ele chega lá e abre o coração, e se a gente passa técnicas, ele faz as técnicas, e aí ele aceita o tratamento e é óbvio que ele vai ter o sucesso mais rápido. Como tudo que é praticado, né, ele forma um novo hábito, e assim também é pra gente ressignificar coisas que existem dentro da gente. Então, o que acontece muito nessas entidades públicas, as pessoas não acreditam no trabalho. Né? Acreditam que o profissional, porque tá lá e talvez esteja ganhando pouco, ou talvez porque tem uma demanda muito grande, né? Num hospital psiquiátrico, eu não ficava, às vezes, nem meia hora conversando com alguém. Então é muito complicado. E aí pessoas lá também que estão sobre medicação forte na questão de um hospital psiquiátrico, né? Então ressignificar coisas com uma pessoa que ela não está no seu juízo, né, conseguindo refletir sobre as suas questões é mais complicado. Dependendo do caso, claro, não leve nada do que eu falar aqui como uma generalização ou de uma forma taxativa, tá? Eu tô aí englobando de uma forma da grande maioria e dando a minha experiência pessoal. Então, por favor, se os colegas tiveram outra experiência e quiserem acrescentar, é válido também. Então, vamos pensar assim que o SUS ainda tem que melhorar bastante, as pessoas têm que confiar que
que esse tratamento dado pelo SUS, ele é eficaz, né? Porque política ou não política que faz com que o SUS dê certo, há profissionais lá, e esses profissionais fizeram juramento, então acho que a gente tem que apostar. E assim como tem bons profissionais em todas as áreas, também tem no SUS, e assim como tem maus profissionais em todas as áreas, também, infelizmente, às vezes a gente tem algumas experiências ruins. O que eu também recebo aqui, que também gostaria de comentar nessa live quando a gente está falando de psicologia, chega até mim, eu já fiz sessão e não gostei, obrigada meninas, já fiz sessão e não gostei porque o psicólogo ou não falava nada, ou porque, enfim, não fui com a cara, parecia que eu estava falando para a parede, ou parece que a pessoa não deu importância porque eu estava falando. Eu acho que quando a gente chega nesse julgamento, claro que a gente está ali emocionalmente abalado. Ninguém procura um psicólogo porque tá bem, eu vou lá comemorar com psicólogo, não é assim. As pessoas, aliás, demoram muito, esperam, normalmente o conflito tá realmente trazendo muito prejuízo para sua vida para procurar ajuda, né? E aí, às vezes, esse primeiro momento soa mal e é importante que se leve isso em consideração quando você vai procurar um psicólogo, né? Porque precisa existir um vínculo. Precisa, naquele primeiro momento, que exija uma empatia e uma troca muito legal. E isso, às vezes, também acontece do psicólogo não conseguir acessar aquele paciente, né? E aí, às vezes, demora várias sessões para que isso aconteça. E claro que tem vezes que o santo não bate mesmo, e aí é uma questão da demanda, às vezes, do paciente, o psicólogo não consegue atender. O mais correto é que o psicólogo encaminhe para algum colega em que ele considere eficiente para aquela situação, para aquele caso, né? Nós precisamos muitas vezes fazer supervisão, que é, por exemplo, a gente está diante de um caso, a gente ainda não tem experiência talvez naquele caso, ou o caso está um pouco difícil, né, para que a gente consiga manejar, a gente precisa de uma segunda opinião. A gente tem aí assessoria de um psicólogo mais experiente que vai nos supervisionar naquele atendimento. Então, quando a gente acha que não vai existir aquele vínculo, que a gente não vai dar conta, o ideal é que a gente encaminhe para um outro profissional, né? Mas eu costumo dizer assim, não deixe de fazer o seu tratamento porque aquela primeira experiência não foi válida, né? Não foi legal para você, porque, como eu falei, existem profissionais em todas as áreas, bons e maus profissionais. E às vezes o profissional que te atendeu não é um mau profissional, mas simplesmente naquele momento não estava, né, talvez tendo a mesma sincronicidade que você para tratar daquilo ali, né? Talvez você não tivesse com o coração tão aberto e vocês não conseguiram aí ter uma empatia um pelo outro, e aí foi só uma infeliz experiência que uma segunda tentativa às vezes é válida. Às vezes a abordagem, né? Como eu falei para vocês, a gente trata aqui na psicologia como as forças, né? As 4 forças, mas não são só essas 4 abordagens. Quando a gente fala das especializações, elas entram também como abordagens, né, dos psicólogos. Apesar de que a gente tem aí uma teoria a ser seguida quando a gente fala de abordagem, nas especializações a gente tem aí alguém mais aprofundado diante daquela questão ali. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. A Dari falou, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida, hoje reconheço todos os meus sinais, aqueles que a mente nos manda. Psicoterapia é tudo. É muito importante fazer a psicoterapia, e eu acho que o papel do psicólogo é te ensinar a manejar a tua vida de uma forma que tu tenha autonomia para fazer isso sozinho, né? E por isso que eu gosto tanto da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, porque eu acho que ela é muito prática, né? Ela ensina para o paciente técnicas para que ele se resolva, para que ele tenha os insights, sim, para que a gente chega lá, a gente pontua muita coisa, a gente faz muita intervenção, que é para que as coisas aconteçam, para que seja dinâmico, né? A gente não vai fundo naquela infância se o paciente não quiser ir fundo. Então, ele acaba nos dando o norte por onde seguir e a gente acaba fazendo coisas para que ele tenha aí a autonomia de... Depois a gente tem um tempo de tratamento, depois ele tem uma alta, se ele tá melhorando, claro, seguindo o tratamento direitinho, e aí ele vem, a gente vai contactar aí um tempo depois para ver como é que as coisas estão, para uma manutenção, né? Ou se aconteceu algum outro evento, claro, que deixou ele abalado. Mas na cognitiva comportamental é assim. Na questão da psicanálise demora um pouquinho mais, né? A gente faz todo um inventário da vida toda, desde a tenra infância,
porque a psicanálise, ela, como ela trata a questão do inconsciente, ela vai buscar coisas lá em que a gente ainda não tem consciência, que a gente já não lembra, né, que estão lá muito bem guardadas, às vezes até de quando a gente estava na barriga da mãe, enfim. Traz as questões familiares muito à tona, né, desde os nossos antepassados aí, porque existem as projeções na psicanálise. E aí vai diferir isso de abordagem para abordagem, mas a questão da psicoterapia, independente da abordagem, ela trata o ser humano nas suas questões mais complexas, né? E o intuito é que faça com que esse ser humano ele ressignifique tudo que é conflito para ele e transforme isso de uma maneira mais leve, né? Para que ele consiga ir para a vida se reconhecendo. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse dar uma palavra para descrever a psicoterapia, eu acho que seria uma busca de autoconhecimento. E eu acho que é o que hoje mais nos falta, e talvez por isso que a gente hoje esteja cada vez mais emergindo nossos conflitos, né? Parece que a gente sai de uma coisa e entra noutra, porque talvez a gente, nessa correria do dia a dia, a gente não se reconheça. E aí a gente tá falando agora tanto de ficar em casa, pela questão da pandemia. Eu acho que esse ficar em casa aí, eu acho que gosto muito das entrelinhas, e eu acho que é a questão da gente voltar para nossa casa, nosso templo, nosso corpo, nosso coração, sabe? E tentar se conhecer melhor, né? A gente tá aí tentando reconhecer as pessoas que moram junto com a gente, que tanta coisa a gente não conhecia, né? Deixa eu ver o que o doutor Rafael colocou. Por quanto tempo acha que deve passar com um psicólogo? Ou melhor, sempre ter um acompanhamento. Olha, doutor, eu não gosto da ideia de ser dependente, né? Eu acho que, como o senhor oncologista trata os seus pacientes desde que, de repente, um câncer aparece, né? Todo um tratamento até uma melhora. E aí, depois, eventualmente, esse paciente volta para fazer os acompanhamentos de rotina, né? E eu acho que da mesma forma deve acontecer com um paciente em psicoterapia. Mas, claro, cada caso é um caso, como eu falei, o paciente que trata em psicoterapia, nós seres humanos somos subjetivos, então muita gente procura a terapia porque diz eu tô aqui porque alguém disse que eu precisava tratar, e aí essa resistência é a maior de todas, né? Porque enquanto a pessoa não acredita que ela precisa, porque ela mesma está sentindo um conflito e acha que ela precisa, de repente, melhorar, não digo nem mudar, mas melhorar alguns aspectos, né? Tomar a responsabilidade para si, o tratamento é mais prolongado, né? Então, assim, enquanto tem pessoas que fazem um tratamento de 6 meses e recebem alta, e aí vão ter essa manutenção, né? Daqui a algum tempo, 1 ano, talvez, 6 meses, isso eu falo tendo uma sessão uma vez por semana. Tem pessoas que demoram 8 anos, 10 anos, tratando às vezes nessa mesma abordagem, a cognitiva comportamental também dinâmica, mas que ficam ali, sem querer tocar no que realmente importa, né? Achando que a sua queixa é de fato o seu problema. E quando a gente vem para a psicoterapia, a gente vem com uma queixa. Então, e a gente, não sei se o senhor acredita nisso, doutor Rafael, mas, por exemplo, minha crença, né, que eu trabalho muito com psicologia da psicossomática. Então, eu acredito que os cânceres, eles estão muito atrelados às questões psicológicas, psicoemocionais. Eu acredito na somatização. Então, a gente fala muito aí das mágoas, né, elas refletirem em um câncer. E aí, as pessoas vêm para ti, por exemplo, e dizem, eu tenho um câncer. E se chegarem para mim e eu for trabalhar contigo, por exemplo, teu paciente vem e me procura e diz, eu tenho um câncer, ok, nós temos de fato uma doença, uma patologia a ser tratada. Então, ele vai tratar com o oncologista, porque ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar tratar a química que gere essa doença toda, mas eu vou investigar aí quais são as mágoas que estão por trás disso, né? Então, cada caso é um caso, cada tratamento vai demandar conforme a abertura desse paciente para tocar nesses conflitos, né? Nessas questões muito aí enraizadas. Eu até ia separar um vasinho de flor e acabei esquecendo de separar aqui, porque eu pensei em mostrar, mas eu vou tentar descrever a situação e vou pedir para vocês imaginarem, tá? Quando a gente vai arrancar aí uma raiz, né, de uma planta debaixo da terra, inevitavelmente para que eu consiga desenraizar, eu vou levantar aquela terra que está em cima, né? Então, tudo que está ali sedimentado em cima, ele vai mover. E da mesma forma, quando a gente quer tocar em alguma coisa que está enraizada, está profunda, está dolorida, né? A gente vai ter que mexer com tudo que está ali em cima.
Então, inevitavelmente, a gente vai ter que bagunçar um pouquinho para poder reorganizar. Uma outra associação muito pertinente é imaginar assim, quando... Aí eu vou chamar o pessoal do TI aí que também tá com a gente, né? Quando a gente vai fazer uma limpeza no nosso computador, a gente vai lá e seleciona lá, limpeza do disco, né? E aí a gente vai tirando várias coisas que não... Os aplicativos que estão inativos, os softwares que não estão sendo usados, aquilo ali vai sendo apagado do nosso computador. E abrindo-se lacunas, né? E se eu não chegar lá e comandar para o computador desfragmentar o disco, que é simplesmente pegar aquelas lacunas todas e condensar, compactar para sobrar espaço, eu vou ficar com lacunas vazias. E na vida da gente é mais ou menos isso. Pessoas vão entrando e vão saindo, eventos vão acontecendo, outros vêm se renovando. Aí às vezes a gente se dá conta que a gente está vivendo num ciclo vicioso que eventualmente, né, a cada 6 meses aquilo acontece de novo. E aí são situações muito parecidas, ou às vezes as mesmas situações, eu saio de um relacionamento e aí eu vou viver outro relacionamento. E daqui a pouco eu tô vivendo a mesma situação em outro relacionamento com outra pessoa. Porque eu simplesmente tô ali saindo das situações, só que eu não tô enxergando as situações tal e qual, e aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso ressignificar. E assim eu vou achando que tá tudo bem, né? Então, por isso que às vezes essas pessoas que não se dão conta, que tipo, opa, eu tenho que ver onde é que tá de fato o meu problema, né? O que está me causando esse sintoma todo, assim, esse sintoma. Por que isso está causando? Porque eu só medicar, né? Eu só dizer, olha, tá tudo bem, passa pro próximo problema, próximo relacionamento, próximo emprego, pro próxima questão, eu não vou ver da onde de fato está vindo aquilo que está me fazendo entrar nesse ciclo vicioso. Então parece que os problemas não acabam. E claro, se a gente for pensar na busca da felicidade, né, estar plenamente feliz o tempo inteiro, é uma fantasia. Mas a gente buscar leveza para lidar com os nossos conflitos, saber lidar com os conflitos sem nos desestruturarmos, ou, por exemplo, eu tenho um conflito no meu trabalho, mas nem por isso eu tenho que desestruturar toda a minha família, tenho que desestruturar a minha questão financeira, tenho que desestruturar o meu relacionamento, né? É ter inteligência emocional, e para isso eu preciso me conhecer. Então, como o doutor falou, eu acho que o tratamento dura conforme a pessoa está disponível para acessar tudo aquilo, todo aquele conteúdo que é dolorido para ela, né? E eu acho que as dinâmicas aí vão de conforme a abordagem, né? A psicanálise ela demora um pouco, ela é mais demorada, a gente precisa se analisar desde lá até aqui e tendo os insights, a associação para que o nosso psicoterapeuta, nosso analista, no caso, psicanalista, observe tudo aquilo. E aí talvez demore um pouquinho mais, assim, mas eu acho que tudo depende de como é que vai ser manejado entre o paciente e o psicólogo, né? O quanto essa interação, esse vínculo e essa ajuda mútua aí conseguem acontecer, porque também não adianta eu chegar lá cheia de gás para querer ajudar o meu paciente e ele tá fechado. Então, com certeza vai demorar mais, né? E como eu estava falando, na questão que eu vejo do SUS, é que essas pessoas, além de ter o pouco acesso, de pouco tempo, muitas vezes, até porque as pessoas que, por exemplo, estão internadas no SUS, elas podem ficar 21 dias no hospital de internação, na grande maioria. Tem as renovações, tem gente que é abandonada em hospitais, mas 21 dias, não, por mais que a gente fale muito que a gente precisa de 21 dias para mudar um hábito, dentro de uma situação psiquiátrica não é bem assim, né? Porque essas pessoas, como eu falei, estão medicadas, estão com outro olhar para a consciência delas, então é mais complicado. Então, para um tratamento eficaz de ressignificação, não são poucos dias, né? A gente não fala aí em quantidade de sessões, mas quando a gente vai conhecendo um paciente diante do tratamento, a gente tem alguns acordos, né? A gente põe uma expectativa, mas não dá dias, né? Porque eu acho que, de repente, durante o tratamento, eu te prometi que em 6 meses aquele conflito, talvez uma síndrome do pânico, possa ser reduzida. Mas daí aconteceu algum evento, né? Nesses 6 meses aí você de repente perdeu alguém, vai te deixar mais aflito ainda. Então, aquela promessa não deve ser feita exatamente por isso. A gente não sabe qual vai ser o percalço, a gente não sabe se essa pessoa vai conseguir, talvez, ir uma vez por semana e manter a periodicidade do seu tratamento e fazer as técnicas que a gente costuma aplicar. Então, depende de muita coisa. Mas não acho que a gente tenha que passar uma vida inteira tendo um profissional como uma muleta. Eu acho que o psicólogo ele vem como um mediador,
como um instrumento de auxílio para te dar autonomia para gerir os teus conflitos sozinho, né? Deixa eu ficar de olho na hora aqui. Acho que o que o Danilo falou, acredito que isso se deva à expectativa do paciente. Muitas vezes acreditam que uma consulta conseguirá ressignificar suas crenças. É tudo mais profundo, não é em uma consulta, não é coisa de um mês também não, né? O doutor Rafael falou que ele é oncologista, ele falou que com certeza a parte psicológica conta bastante, é importantíssima. Danilo colocou, depende mais do paciente do que psicólogo, então, do comprometimento. Depende dos dois, claro, mas com certeza do paciente, né? A gente tá ali como um livro aberto, como a gente fala, a gente não julga nada, então a gente tá ali pra acolher aquela demanda. E como eu falei, o paciente vem com uma queixa, ele acha que o problema dele é aquele ali, se ele ainda não foi analisado, né? Ele ainda nunca passou por um tratamento, ele vai achar que aquele, de repente, é o problema dele. E aí a gente vai começar pode chegar pra mim e dizer, meu problema é porque eu não paro em emprego algum, né? E aí ele foi se tratar. E aí a gente vai perguntar pra ele por que ele acha que ele não para em emprego algum, saber como é que é esse comportamento diante do trabalho, né? O que ele espera, o que ele tem, porque também vem da visão dele de mundo, né? E aí a gente vai partir realmente para as crenças e aí ver onde é que essas crenças estão conflitantes com a realidade dele para ressignificá-las. Para negócios, a Glulacre Freebox colocou aqui, para negócios, você indica terapia em grupo para melhorar os resultados? Olha, a terapia em grupo ela é muito eficaz, né? E para os negócios. Eu gosto bastante da questão, fugindo um pouquinho da tua resposta, já vou chegar no raciocínio, tá? Quando me perguntam a questão do coach, por exemplo, eu gosto muito do coach empresarial. Eu acho que ele para negócios é fantástico, porque ele te dá aquele input, né? Te dá às vezes aquela injeção de otimismo, um coach que ele tem uma visão, uma mentoria. Voltei? Deixa eu ver se eu voltei aqui. Ixi, tô travada? Voltei? Mas eu acho que sim, acho que a terapia em grupo pode valer sim, mas é assim, esse grupo tem que ter os mesmos objetivos, né? Tu disse, de repente, se der tua empresa, pega o grupo que trabalha contigo e aí façam então as consultorias, né? Tem consultoria psicológica, por exemplo, para a questão do negócio. Tu conseguiu ouvir o que eu te respondi da questão a tua pergunta da Glulacre Freebox? Eu não sei se é a Raquel ou se é assim, se é a Kátia que tá. Mas eu acredito sim que a terapia em grupo para os negócios é importante, né? Eu acho que ter uma consultoria psicológica para isso, e aí também entra o psicólogo organizacional para a questão dos negócios, é muito importante, né? Porque ele está voltado para as questões da organização, da empresa em si. Então, isso é importante você buscar alguém que tenha especialização, talvez, né, no negócio, talvez já tenha estudado o marketing, se é essa a tua questão de vendas, por exemplo, se é uma questão de, eu tô com um problema no meu negócio, mas o meu negócio é pessoal, eu não tenho uma rotatividade muito grande. Então, você vai, de repente, pegar um psicólogo aí que tenha uma uma especialização em RH, né, um profissional de RH mesmo, às vezes também te dá esse cuidado, né, com a questão quando é questão de pessoal. Mas a estratégia de marketing, então eu acho que aí vale investir realmente num psicólogo que tenha essas ferramentas para te oferecer. Não dá, por exemplo, para te querer de repente contar com um psicólogo clínico acostumado a tratar psicopatologia, porque aí, né, ele tá mais voltado para a área de saúde e não organizacional. Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha aqui. Aqui. Obrigada pela dica do coach empresarial. Vamos colocar em prática em nossa empresa. Oba. Então, deixa eu puxar o gancho pro coach, né? A gente o psicólogo tem essa questão também. Me perguntam muito essa questão. Tu concorda com o coach? E assim, eu não vou falar mal de um outro profissional, até porque esse profissional ele também, né, busca a melhora. Mas eu acho que
eu acho que há questões pertinentes ao coach e eu acho valiosíssimas, né? Como eu acabei de citar aqui, eu gosto muito do trabalho do coach para a questão empresarial, né? E eu tenho assistido lives de colegas aí, né, empresários, e aí eles trazem essa linguagem do coach, as mentorias de coach, eu acho fantástico para a questão empresarial, para as vendas, para se você tem uma empresa, eu acho que é fantástico para te assessorar, para te dar inteligência emocional, para te dar inteligência financeira, né, para saber lidar, por exemplo, agora a gente vem para um momento de crise, né? Você ter um profissional assim engajado, um profissional otimista, eu acho que é muito importante e seguro dele também, porque essa coisa você pode fazer o que você quiser, eu super concordo. Só que eu acho que a gente tem que saber das nossas possibilidades para que não gere uma frustração, né? Então, quando a gente pensa em um coach para tratar um problema psiquiátrico, uma depressão, né? Vamos usar um extremo. Eu vou procurar um coach porque eu estou depressivo ou eu estou num problema no meu relacionamento e quero me separar, e aí eu vou procurar um coach. Eu tenho um pouco de medo. Lembrando que aqui, como eu falei para vocês antes, eu estou falando da minha opinião pessoal, claro que como psicóloga, né, mantendo a minha ética profissional, mas eu estou falando da minha opinião pessoal. Nós vimos, algum tempo atrás, um episódio na novela, isso foi uma questão levantada pelo nosso conselho de psicologia, porque o coach, ele ministrou uma hipnose, e aí para hipnólogo qualquer pessoa pode ser, e aí o coach fez a prática da hipnose. A prática da hipnose também é muito usada na terapia cognitivo comportamental, hoje na transpessoal também, porque é uma expansão de consciência, né? Ela foi, aliás, criada por Freud, né? Lá em 1930, pela questão da histeria, né? Então, já na psicanálise, ela é antiguíssima e eu acho fantástica. Já tive a experiência de passar por hipnose. Gostaria muito de fazer o curso de hipnólogo, porque eu acho que é muito eficaz, sim. Só que cuidado! Algumas técnicas que hoje a gente vê aí, que antes eram só aplicadas por psicólogos, o mindfulness, meditação, que hoje entra também como a quarta força da transpessoal que eu falei para vocês, essas expansões de consciência, elas são valiosíssimas quando a gente busca autoconhecimento. Fantásticas, eu sou super adepta, eu sou super a favor. Só que cuidado! Quando a gente expande a consciência, a gente expande tudo que está nela. E aí, às vezes, a gente acessa também conteúdos inconscientes ou conscientes demais que nos trazem conflitos à tona, em que talvez um coach não tenha o know-how para tratar. E daí não adianta eu chegar para alguém que de repente teve um histórico de depressão, eu, coach, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu sou coach, eu não tenho formação em psicologia, eu tenho apenas a bagagem estudada pelo coach. E N livros que nós estudamos em psicologia também. Mas, enfim, eu trago uma questão. E aí aquela pessoa entrou numa hipnose ou numa conversa, numa sessão, teve um insight, veio à tona uma questão que desencadeou nela, veio o gatilho para aquela doença psicológica dela, né? Seja ela uma depressão, ou eu ativei a ansiedade dela, ou às vezes, né, um surto esquizofrênico. E aí eu te pergunto, será que esse coach tem condições de tratar esse conteúdo acessado? Porque se eu sou um coach baseado, por exemplo, em Bert Hellinger, ele é maravilhoso. Ele é o pai de todas as constelações, quarta força da transpessoal, e é maravilhoso. Só que assim, ele nos dá aquele ponto ali dentro de uma visão. E se eu chegar para um depressivo, por exemplo, e aplicar essa visão dizendo você é capaz de tudo, vamos lá, você consegue sair dessa? Gente, o depressivo não sai só com insights e mensagens e inputs otimistas e motivacionais, né? Então eu tenho muito medo, né? Até por ter tido experiências de pessoas que vieram me procurar que ficaram pior porque passaram por aquela sessão ali e aí entre os exemplos daquilo que eu falei pra vocês, vieram procurar um profissional e disseram, o profissional não era bom pra mim, porque às vezes não era específico pra aquela situação. E aí isso não se dá só com psicólogo, né? Às vezes você vai procurar o que não é pra você. E aí me mostraram assim que desencadearam muito mais outras coisas, daí chegou uma hora que o coach não tem esse know-how mesmo, não é nem por falta de vontade, não estudou, a gente faz 5 anos de uma faculdade. E mesmo assim, a gente precisa de supervisão de alguém por trás para que a gente consiga manejar uma pessoa que tem um problema muito grave,
né? Um conteúdo muito dolorido para ela. Imagina um coach, não desprezando os colegas, eu acho que tem trabalhos fenomenais como coach, mas eu acho que na questão psicopatológica, eu acho muita negligência um coach fazer o acesso, né? Mas essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o coach é fantástico para outras áreas. Deixa eu ver aqui que tem mais umas mensagenzinhas. Eu não quero perder o horário para poder deixar salva pra gente, né? A nossa live aqui. Ah, obrigada, a Kátia colocou que estão as duas. Ela é a Raquel prestigiando o trabalho, amando as dicas, minhas parceiras queridas, né? Minhas super motivadoras. Acredito que ambos fazem um trabalho eficiente. Acho que eu quis dizer aqui que ambos, coach e o psicólogo, né? Acho que a Raquel é coach, né, Raquel? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que às vezes o trabalho conjunto em determinada situação é melhor do que sozinho. Mas isso em determinadas situações, estou falando na questão, né, que de repente você me buscaria para tratar na psicologia, e aí eu acho que, eu já ouvi situações assim, eu não sei se eu vou tratar com psicólogo ou se eu vou tratar com coach. E uma questão que era uma separação, né? E eu falo assim, olha, você não vai tratar só a separação, essa é a sua queixa. A demanda é muito mais profunda, você tem que ir lá ver como é que é o exemplo de relações que você teve em casa, como é que eram as relações dos teus pais, né? O que você espera de uma relação. E aí, simplesmente, eu acho que tem conteúdos aí muito mais profundos do que simplesmente a queixa da separação, né? Por isso que eu tenho um pouco de medo do coach, mas é como eu falei, há profissionais e profissionais, há um coach que fez inúmeras outras especializações, há coaches que se especializaram para aquela situação, e aí sim, por isso que eu acho que você tem que conhecer o profissional que você vai buscar para cuidar de você. A Raquel colocou aqui, exatamente, cuidado, cada profissional tem sua importância nos negócios e na vida, a terapia em grupo pode identificar o problema para podermos melhorar e o coach entra na ação do objetivo. Perfeito, Raquel, eu acho que tu conseguiu resumir aí o que eu estava tentando expressar, porque às vezes eu enrolo um pouquinho. Vocês têm mais alguma pergunta? O Danilo já colocou aqui para mim que já são 15h49. Eu não quero deixar passada uma hora para poder salvar aqui. Eu não sei se eu esclareci tudo. Acho que ficaram só a questão do tempo de uma sessão, normalmente 50 minutos, 50 minutos, uma hora, tempo de uma sessão. Os planos de saúde, Danilo acabou me perguntando do SUS, mas a gente acabou não falando do plano de saúde. O plano de saúde dá normalmente 30 minutos, 40 de sessão. Ainda também é uma coisa que precisa ser melhorada, né? O plano de saúde, para atendimento ao plano de saúde, o psicólogo precisa ter 2 anos de formado para então ingressar no plano de saúde. Vou voltar a repetir para vocês aqui que eu estou me disponibilizando a atender o plantão psicológico de forma gratuita. O plantão psicológico é aquela emergência, que eu tô aqui achando que eu tô surtando, me liga, tá? A gente conversa aí também, dá uma horinha de conversa, a gente tenta acolher esse sentimento e aí a gente vê se vamos encaminhar para uma psicoterapia, se de repente, eu tô com um problema de saúde, eu preciso de um outro profissional, e aí eu preciso de um encaminhamento, e aí a gente vê realmente qual é a queixa, qual é a demanda, a gente se conhece. O que eu queria falar para vocês aqui a respeito da psicologia, que foi o que eu iniciei a nossa conversa lá, é que, gente, não dá para tratar um paciente por mensagem, né? É claro que eu sempre falo para vocês aqui, principalmente os mais próximos, que são os que eu não consigo tratar por uma questão ética. Eu sou uma amiga, eu vou trocar uma mensagem com um vínculo, né, com razões afetivas, mas eu como profissional, psicólogo não atende por mensagem, né? A gente está atendendo online e esse online é por videochamada. Alguns profissionais podem fazer chamada de telefone, não sei. E eu não trabalho assim, eu trabalho com a videochamada. Peço para que você esteja num lugar com uma boa conexão de internet, para que a gente possa ter essa conversa, para que eu possa te ver, para que você possa me ver, para que você possa confiar em mim. O olho no olho é importantíssimo. E o corpo da gente fala. Então eu preciso ter, sim, essa leitura do teu corpo, né, das tuas expressões, para poder também fazer uma leitura mais abrangente de você como um todo. É como eu falei, eu trabalho observando as pessoas como um todo, como seres biopsicossociais e espirituais. Então eu quero saber tudo a respeito do meu paciente, inclusive como ele fala comigo, como ele se comporta quando ele está falando, como ele gesticula, né? Como ele fala, como ele olha. E obrigada, Ziza. Então, eu não trabalho com chamadas
telefônicas, é só por videochamada no atendimento online ou presencial quando tudo voltar ao normal e a gente puder sair de casa. Eu agradeço muito vocês por mais uma vez estarem comigo. É como eu falei, vocês me enriquecem como profissional cada vez que vocês estão aqui apoiando, me incentivando, mandando uma mensagem, compartilhando para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas saibam que não é mais um motivo para causar resistência, não fazer terapia, dizer que não faz porque não tem dinheiro. Assim como eu estou atendendo em plantão psicológica de forma gratuita, eu tenho colegas que estão se disponibilizando a atender um pouco mais, né, de forma, às vezes, num valor social, ou, enfim, estão dando conteúdos de graça para que possam ajudar, e não vai ser uma live, não vai ser uma consulta que vai resolver o seu problema, mas eu acho que ter o acolhimento daquele primeiro momento do teu sofrimento, estamos aí todos disponíveis para vocês, né, e contem, posso falar por mim, mas contem comigo. E, por favor, façam com que as pessoas próximas saibam que eu estou disponibilizando isso e que eu estou aí para ajudá-los. Deixa eu ver aqui o que o doutor Correia colocou. Oba, obrigada, doutor. Obrigada pela confiança. Fico muito feliz. O doutor Rafael falou que quando tiver idade zero pacientes. Oba, fico muito feliz mesmo. Muito honrada com a confiança. Danilo, que sem a presença de terceiro, sim, o sigilo na questão da psicoterapia é fundamental. Da mesma forma que eu não vou atender num ambiente que eu tenha uma outra pessoa, enfim, são seus conteúdos. Você vai falar comigo de outras, lembrar que naquele momento é importante que você tenha um pinho sim, isso também já faz parte do processo de psicoterapia, de cuidado com você mesmo, ter pelos 50 minutos do seu dia para como psicólogo. Então, às vezes, assim, eu sinto que tem pessoas, mas eu tenho crianças, eu tenho, agora, né, a casa tá cheia, eu tenho os tarefas indo fazer. É fácil do momento de apoiar as pessoas que convivem com você, elas têm que te apoiar nisso e você precisa dizer para elas que você precisa ter. É importante você realizar isso, percebem, né? Você se ajuda. Danilo Colade para manter o constante da casa que tem em torno de mim, e trazendo. Eu vou aqui vocês esse input da casa, tirar o diploma do braço e ajudar aí as pessoas possíveis, né? Com o que eu gosto de fazer e eu fico muito feliz de apoio para melhorar cada vez. Obrigada, deixar nossa live salva. Espero vocês me deem sugestões, apesar de uma lista, quero que coloquem tópicos para a gente conversar. Agradeço imensamente pelas participações de vocês aqui. Enfim, um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, até a próxima, estejam bem e contem comigo. Tchau, tchau!